Pode se sentar. Convido você a abrir sua Bíblia comigo na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Quero ler com os irmãos e irmãs o versículo 10 ao versículo 13. Esse ano, do nosso centenário, nós escolhemos por temática discipulado, e nessa manhã eu queria considerar com vocês, olhando para esse texto, a seguinte temática: o discípulo e o contentamento cristão. O discípulo e o contentamento cristão. Diz-nos assim a palavra de Deus: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Saciedade. Contentamento, meu irmão, minha irmã, é uma virtude necessária, fundamental para a alma, para o coração, para ordenar os nossos pensamentos. Embora se trata de relacionados com Deus e confiança na sua soberana providência e amoroso propósito, as pessoas, no entanto, buscam onde ela não pode ser encontrada. Há tanta gente buscando saciedade, há tanta gente buscando alegria, contentamento em tantas coisas, em tantas situações. Tem gente que busca no dinheiro contentamento, outros buscam nas posses, outros acham que o poder vai lhe saciar, que o prestígio vai lhe dar o que precisa, que através de relacionamentos, de empregos, enfim, até mesmo não passar por dificuldades traz contentamento, mas por essa definição, o contentamento é inatingível, pois é impossível atribuirmos como fonte de contentamento as coisas do mundo, as pessoas, as coisas que nós realizamos, porque contentamento perene, contentamento sustentável, saciedade plena, a gente não encontra nessas coisas. Às vezes, nós, como cristãos, volta e meia, comprometemos a nossa segurança, a nossa estabilidade espiritual, porque as circunstâncias, às vezes, nos tomam de tal modo que exige de nós, e nós rapidamente assumimos um comportamento tão humano, que longe vai a alegria da alma, a segurança da fé, e a gente fica como muitos pagãos, cai no terreno raso, de murmúrio, de lamentação, de reclamação, e a gente perde de vista a essência da fé cristã, que é estar em paz, estar seguro. Aqui nós temos um discípulo de Jesus, nós temos um apóstolo de Jesus. Este homem, antes de ser encontrado por Jesus, esse homem
era um grande líder judeu, tinha muita autoridade, ele tinha muitas pessoas abaixo de si, e ele tinha autoridade para mandar prender, até matar pessoas que viviam no Cristo. Um homem que foi encontrado como um homem muito rude, muito cruel contra o cristianismo, contra o Cristo. O primeiro mártir cristão, lá estava Estevão, lá estava Paulo, consentindo com a morte de Estevão. Mas quando ele se torna um discípulo de Jesus, quando o evangelho adentra a alma desse homem, o coração desse homem, os seus pensamentos mudam. O eixo da sua vida muda radicalmente. Já não é mais o judaísmo, já não são mais as suas prerrogativas de autoridade, de poder, não é mais a sua autossuficiência no conhecimento da lei, não é mais o seu sobrenome como cidadão romano, não. Essas coisas para ele não fazem mais sentido, porque agora, como discípulo de Jesus, o caminho dele vai ser um pouco diferente do que foi até então. Ele deixa de ser perseguidor para se tornar um perseguido. E aqui ele está escrevendo uma carta para a única igreja que o acompanhou no seu ministério, apoiando ele financeiramente. A única igreja foi Filipos. Paulo passou pela cidade de Filipos, pregou o evangelho para algumas mulheres que estavam se reunindo no rio, e depois foi acolhido na casa de Lídia, e ali ele começou uma igreja. E quando saiu daquela cidade, deixou uma igreja estabelecida, e Epafrodito foi o pastor dessa igreja. Passaram-se 10 anos, 10 anos. Agora Paulo está preso, ele está encarcerado, e a igreja então agora manda o seu pastor para estar com ele, para levar donativos, fazer uma oferta, para entregar a ele algumas preciosidades que seguramente ele estava carente. E então, ele escreve essa carta. Essa carta é tida como um ode à alegria cristã, porque revela um discípulo tranquilo, em paz, com a alma intacta, com o coração pleno, preso por conta do evangelho. E aí, quando chega então essa carta, veja o que ele vai dizer. Olha que coisa linda. No versículo 10. Virou aqui a minha página. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também tinhais antes, mas vos faltava a oportunidade. Não há murmúrio, não há reclamação, não há nenhuma manifestação de uma pessoa que está murmurando, preso, não, ele está dizendo, poxa, que alegria receber esses donativos de vocês depois de 10 anos. E ele vai dizer, olha, vocês não me ajudaram antes porque vos faltou oportunidade. Oportunidade. Agora, olha o que ele vai dizer no versículo 11. Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O discipulado é isto. O discipulado é uma caminhada, é um estilo de vida que nos ensina. O apóstolo Paulo aprendeu. Ele exerceu o seu ministério, ele caminhou, ele peregrinou pelas cidades principais de Roma, plantando igrejas, e nessa peregrinação ele foi preso, ele foi açoitado, ele foi escorraçado das cidades, ele foi preso mais de uma vez, ele apanhou mais de uma vez, ele foi surrado diversas vezes, ele passou por naufrágio, ele ficou doente, ele foi picado por cobra, ou seja, este homem passou por muitas privações, por muitas dificuldades, por muitas lutas, mas também teve grandes vitórias, muitas alegrias. E aí, ele vai dizer para a igreja, eu não estava com expectativa dependendo de vocês. Que bom que vocês me ajudaram, mas eu aprendi a viver a vida de modo
que o meu contentamento, que a minha alegria, que a minha satisfação, que a minha saciedade sempre me acompanhou, sempre me acompanhou. E aí, meu irmão, minha irmã, nessa manhã eu preciso perguntar para você: o que te toma nessa manhã? O que te toma? O que te incomoda? O que te falta? O que de fato falta para você? O que tira de você esta condição, esse estado da alma de estabilidade, de segurança, de paz? São as circunstâncias? É a carência de alguma coisa? Nós vivemos numa cultura de gente muito insatisfeita, vamos combinar? Não há um dia que você não encontre-se com uma pessoa que reclama de alguma coisa. Insatisfação. A nossa cultura gera pessoas insatisfeitas. E esta insatisfação cultural parece que é um motor que impulsiona as pessoas. E parece que as pessoas são impulsionadas por uma insatisfação em que ela parte atrás de atendimento a esta insatisfação. Uma vez perguntaram para Rockefeller, que foi o primeiro grande milionário, não é? Falou, como é que você faz para ganhar tanto dinheiro? Ele responde, porque eu sempre quero um pouco mais. Insatisfação. Pessoa que está sempre querendo algo mais. Está sempre querendo algo mais. Sempre algo mais. Não celebra, não celebra as conquistas. Não separa tempo para celebrar, para alegrar-se, para estar celebrando as coisas que já estão presentes na sua vida. O evangelho, nesse aspecto, ele é contracultural. Ele é contracultural. O discipulado nos leva a um conhecimento mais profundo da pessoa de Jesus, do caráter de Jesus, da vida de Jesus, de como Jesus administrou a sua vida terrena nos seus encontros, nos seus relacionamentos. O Salmo 41, e depois vai ser replicado lá em Hebreus capítulo 1, a seguinte expressão: porque o meu Deus, o ungiu com o óleo da alegria como a nenhum dos seus companheiros. Jesus era uma pessoa alegre. A missão dele foi vir para a cruz. Vir para a cruz. Ele sabia desde a chegada dele que o que apontava para ele era a cruz. Há uma figura muito tristonha de Jesus que a cultura ocidental cunhou, que ele está meio inclinadão lá, né? Aquela cara de... Não reflete o Cristo dos evangelhos. Porque o nosso Deus que viveu entre nós, ele exalava alegria, cheio de vida. Ele é o Deus que viveu intensamente a vida humana. Ele ensinou-nos como viver plenamente a vida humana. Quando a gente vê ele lidando com os discípulos, com seus apóstolos, ele ensinando no seu discipulado, o próprio apóstolo Paulo. Quer dizer para você nessa manhã que você precisa entrar numa relação mais profunda com Jesus. Porque é nessa leitura dos evangelhos, é nessa busca de conhecer de fato Jesus, é que você vai conhecer a saciedade, a plenitude, a leveza da alma. Porque, às vezes, a alma nos sabota, o coração nos trai, e os nossos pensamentos ficam confusos. Porque convivemos diariamente com situações que ainda não estão resolvidas. Às vezes nós acordamos de manhã e temos uma agenda tão cumprida para atendermos.
E a primeira coisa que nos vem à mente quando nós acordamos é: ainda não temos isso, ainda nos falta aquilo, ainda temos esse problema. Ou seja, já vem uma enxurrada na nossa mente de um monte de coisas que ainda não estão resolvidas, que ainda estão por fazer, estão por fazer. É uma enfermidade que vamos ter que enfrentar, é uma cirurgia que vamos ter que enfrentar, é um parente que está lidando com situação graúda, é a perda de pessoas queridas, ou seja, há tantas más notícias, somos bombardeados o tempo todo por necessidades, por situações agudas, complexas, e nós somos sequestrados, somos arrebatados na nossa mente, na nossa alma, por essas necessidades infindáveis que estão aí e muitas vezes estão aqui. O apóstolo Paulo vai dizer: olha, que bom que vocês estão comigo, mas eu quero dizer para vocês que eu vivo bem, eu vivo bem, eu vivo bem, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Veja o que ele vai dizer na sequência. Olha lá. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto da fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Ou seja, a vida lhe imputou algo extremamente prazeroso, de plena alegria, mas também de grandes desafios e grandes dificuldades. Quando ele fala que aprendeu, ele está falando: aprendi a estar lá em cima e aprendi a lidar com as circunstâncias lá embaixo. Aprendi a ter dinheiro no bolso e aprendi a lidar com escassez de dinheiro. É isto. Ele aprendeu. Como que ele aprendeu? O que fez com que esse homem aprendesse a lidar com as intempéries da vida? Olha o que ele vai dizer. Olha comigo o versículo anterior. Olha lá os versículos 6 e 7 do capítulo 4. Olha o que ele vai dizer. Olha o que ele vai dizer para a igreja. Vamos ler comigo? Não andeis e a paz de Deus em quem? Então, primeira coisa, o contentamento cristão em Cristo Jesus. É em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Quer aprender a viver contente em toda e qualquer situação? Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Não é num casamento. Casamento nem sempre é fonte de contentamento. É de enfrentamentos. Não é na maternidade nem na paternidade. Tem coisas boas, mas você tem grandes desafios. Não é na sua atividade profissional, embora é fonte também de alegria, mas não está aí. Está em Jesus Cristo. Ele é a fonte do nosso contentamento. Nós precisamos, meu irmão, minha irmã, como cristãos, buscarmos de fato e em verdade. Eu estou falando para você, olha, mas eu estou falando para mim. Porque esse é o desafio da vida cristã. Vivemos numa cultura que não apenas nos aponta as necessidades, mas geram necessidades em nós. Quando um filho pequeno fala: mãe, eu preciso de... Ele está dizendo: mãe, eu quero. Eu quero isso. Ele não está precisando de fato, você precisa verificar essa necessidade dele, se de fato ele está falando: eu preciso ir ao banheiro. Ou você está dizendo: eu preciso de um brinquedo. Ele tem 1000 brinquedos, mas ele quer um outro brinquedo. É isto. Então, há necessidades que são geradas pela cultura, pelos nossos olhos. Os nossos olhos veem, querem. Os nossos ouvidos ouvem e também querem. A nossa mente assimila e
são desejos. Nós vivemos numa cultura hedonista. Essas necessidades são mais sentidas do que de fato reais. Alguém disse que nunca viu tanto, tanta coisa acumulada dentro da casa para impressionar pessoas de quem não gostam. Isso é um retrato do consumismo. Nós somos consumidos por aquilo que nós compramos, nós somos tragados por aquilo que nós entulhamos dentro de casa e dentro da gente, como se nós precisássemos de tanta coisa que nós adquirimos. Porque, na verdade, se você for ver mesmo, você só pode usar uma peça de roupa de cada vez, não é verdade? Uma peça de roupa de cada vez. E quando você partir, meu irmão, e quando você for embora, minha irmã, alguém vai fazer coisa muito, muito boa com aquilo que você vai dizer. Eu não faria isso com minhas coisas, mas as pessoas vão fazer com os seus bens aquilo que você não gostaria. Pense um pouco sobre isso. Pense um pouco sobre isso. Às vezes nós entramos numa máquina de moer gente. Sabe o que é isso? Trabalhamos, nos esforçamos, nos fatigamos para atender nossos apetites, nossos desejos, nossos anseios. É tanta vontade, é tanta necessidade, é tanto desejo, é tanto... E a gente fica perdido no meio disso, a alma se perde. E Paulo vai dizer, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Isto é um bálsamo para a alma. Olhar e não desejar. Isso é liberdade. Isto é a verdadeira liberdade. Olhar, que bom que você tem, eu não preciso disso. A gente se livra da inveja, a gente se livra da ansiedade, né? E a gente celebra. Você sabe que na cultura judaica, o povo era chamado para fazer grandes festas. Em momentos específicos da família, em momentos específicos do povo de Deus, eles saíam, paravam suas atividades e iam fazer festa para Deus. Eles paravam todas as atividades para dizer, Deus, nós estamos aqui porque nós estamos contentes, porque o Senhor nos sustenta. O Senhor é o nosso provedor, o Senhor é o Deus que sustenta a nossa vida, é o Senhor que sustenta a nossa casa, é o Senhor que sustenta o seu povo, o Senhor é o nosso único e poderoso Deus. Você já percebeu que às vezes nós não fazemos isso? Às vezes, quando nós celebramos aniversário, ao invés de nós celebrarmos, nós começamos, daqui, esse ano eu preciso ter isso. O próximo ano, a gente começa a buscar outras coisas e não celebra. A gente parou essa cultura de agradecer, de gratidão, de alegrar-se, de acordar de manhã e ir lá dar um beijo no rosto do filho. Mas que bom, você dormiu bem, você acordou bem, a cama estava boa, olha que coisa boa. Essas coisas tão singelas, tão simples. O filho adolescente chegar no pai, pai, dá um abraço aqui, pai, eu amo você, você é um paizão. Essas coisas que são tão fundamentais, são tão estruturantes na família, olhar um para o outro e agradecer a Deus pela vida do outro, porque o outro está na sua vida, porque a família está bem, a família está unida, a família está junto. Se tem ou não tem, isso é circunstancial, mas estamos. Ô meu irmão, Agostinho vai dizer que o tempo é o agora, é o agora, é o hoje. O ontem já foi, você já perdeu. O amanhã você não tem segurança nenhuma. Mas hoje você tem. Celebra hoje. Alegre-se hoje. Esteja contente hoje. Aquieta a sua alma hoje. Ajuste com a eternidade hoje. Porque amanhã é o amanhã. O apóstolo Paulo viu desse jeito. Teve um dia que o apóstolo Paulo e Silas estavam pregando o evangelho. E foram apanhados na praça pública, levaram eles e bateram. E bateram nesses homens, mas bateram para valer nesses homens, porque eles estavam pregando o evangelho. E depois levaram eles para o cárcere, no centro do cárcere, amarraram os dois no pilar central do templo, da cadeia. Ao invés desses homens estarem murmurando, reclamando, chorando, choramingando, sabe o que eles estavam fazendo? Meia-noite,
com o corpo todo dilacerado, com o corpo todo machucado? Cantando, cantando, fazendo um culto para Deus. Aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Agora deixa eu falar uma coisa para você, para mim encerrar minha conversa. Nós somos muito exigentes. Vivemos numa cultura de pessoas exigentes. Exigimos demais de nós mesmos. Às vezes somos muito duros conosco. Às vezes nós não administramos o perdão da graça divina no nosso coração. Somos tão intransigentes conosco. Isso é cruel. A graça de Deus já nos perdoou. Somos o que somos porque a graça de Deus nos trata. É a misericórdia de Deus que nos dá a condição de vivermos. Se não, se fosse a justiça de Deus, sabe onde você estava? Faz ideia? Adil? No inferno. Todos. Por quê? Porque a justiça de Deus é tão alta que ninguém alcança. Mas Ele nos trata com misericórdia, com compaixão, por amor, em Cristo Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo, em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Então, meu irmão, exija menos de você. Aprenda a tratar o seu coração, a sua alma, em Cristo Jesus. Na graça de Cristo, no amor misericordioso de Cristo. Trata a sua alma, o seu coração, os seus pecados na graça de Cristo, para você oferecer para o outro um coração tratado, um coração pacificado, um coração acolhido pela graça de Deus que possa acolher o outro. Porque nós não podemos viver como o mundo vive. Não tem graça nenhuma. O contentamento, conforme o apóstolo Paulo diz, é possível porque ele está em Cristo Jesus. E aí como que ele faz? Ele ensina: não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas, olha lá, vou ler de novo aqui o capítulo, versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, como? Com ações de graças. Deixa eu apresentar para vocês o novo móvel da igreja. Nós mandamos confeccionar esta urna. Ela agora vai compor aqui os ornamentos aqui do templo. Essa aqui nós estamos chamando caixa de oração. Então, nós vamos deixar ali na frente papéis, papeletas e algumas canetas. Se você puder trazer a sua, pode trazer. Então, todas as vezes que você vier à igreja, você pode pegar um papel e transcrever para o papel um pedido de oração. Tira do seu coração. Tira da sua alma. Repouse no Senhor. Transcreva para o papel o anseio da sua alma e coloca nessa caixa. Nós estaremos orando pelos pedidos que aqui estiverem todas as segundas-feiras. Todas as segundas-feiras, a igreja se reúne para fazer oração pelos pedidos da igreja. Na quarta-feira à noite também, né, irmã Maria Helena? Que nós oramos pela família, também estaremos orando pelos pedidos aqui. Eu quero contribuir com a sua espiritualidade, meu irmão. Eu oro diariamente pela igreja, mas nem sempre eu acompanho as necessidades de todas as famílias. Agora nós vamos ter um canal de oração. Você pode transcrever aqui para o papel o seu pedido de oração. Olha, ele tem um cadeadinho aqui, ó. Tá bom? Tá vendo? Ninguém vai ler o seu pedido de oração, fique tranquilo. Você pode segregar os seus pedidos de oração, ninguém vai ler. Porque nós não precisamos saber qual é a sua necessidade. Porque Deus conhece, Deus sabe. Mas é importante você exercer a sua fé. É importante você seguir essa orientação do apóstolo Paulo.
lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, diz o apóstolo Pedro. Nós precisamos orar mais, nós precisamos depender mais de Deus, nós precisamos confiar mais em Deus, nós precisamos aprender a desenvolver saciedade, contentamento, que nós não fiquemos olhando para o tempo, para a carranca do tempo, ou para a falta de dinheiro, ou para o excesso de dinheiro, não, olhando para Cristo Jesus, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade. Vamos fazer isso, meu irmão? Eu não sei como você entrou aqui hoje, mas eu quero orar com você. Baixe sua cabeça aí, vamos orar. Querido Deus e bondoso Pai, obrigado pela Tua palavra nesta manhã. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chamou em Cristo Jesus para a vida. E em João 10:10, Jesus disse: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida, e vida com sentido de vida. Oh Deus, eu oro pelos meus irmãos e irmãs nessa manhã. O Senhor conhece o coração de cada um. O Senhor sabe, ó Deus, nessa manhã como eles entraram aqui, os pesos, os fardos, as angústias, a ansiedade, a preocupação. Ó nosso Deus, queremos, queremos de fato e em verdade aprender com Jesus. Aquele convite doce, amoroso, em que diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a nossa alma. Ó Deus, nesta manhã, queremos de fato sermos tratados, sermos acolhidos, transformados. Ó Deus, derrama a tua graça sobre o nosso coração nesta manhã. Acolha, Senhor, o coração da mãe que está muito angustiada, que está cheia de más notícias, que vem do filho, vem da filha, vem do neto, vem da neta. Oh Deus, essa manhã administra a tua graça ao coração dessas irmãs. Administra a tua graça ao coração dos homens que às vezes estão desempregados, fora do mercado de trabalho, em que o negócio não vai bem, a atividade profissional não funciona. Oh nosso Deus, abençoe ricamente os homens da nossa igreja, os nossos adolescentes, os nossos jovens, ó Deus, que estão lidando com tantas circunstâncias. Querido Deus, trata-nos em Cristo Jesus. Administra a tua graça ao nosso coração. Ajuda-nos, ó Deus, da força do teu Espírito, a nutrirmos uma relação de pessoalidade em Cristo Jesus. Queremos ser tratados, queremos ser transformados, queremos ser burilados pela graça de Cristo todos os dias. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Queridos, neste momento de dedicação, convidamos a todos